Olá galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. Eu quero mostrar para vocês uma partida sensacional de Paul Morphy, sim, Paul Morphy, enxadrista norte-americano do século XIX, incontestavelmente o melhor jogador de sua época. O próprio Bob Fischer o chamava de um dos melhores jogadores de xadrez de todos os tempos. E vamos lá para a partida? Paul Morphy de brancas contra Schuffer de pretas. Paul Morphy abriu a partida com E4, o favorito de Bob Fischer. Jogador de pretas E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Na abertura italiana. E as pretas jogam uma defesa dos dois cavalos, com cavalo F6. Aqui, normalmente o jogador de brancas pode fazer cavalo G5, ou D3, ou o que fez o Paul Morphy, D4, né? Jogou D4. Não tem perigo aqui que as brancas deixam de lado esse peão em E4, né? Porque ó, fazem o roque, cavalo toma, mas fica essa coluna aberta na cara do rei, né? E aí o Paul Morphy claramente vai e cutuca o cavalo. Bom, as pretas ao invés não pode tirar o cavalo e nem cobrir aqui, né? Porque vai perder esse cavalo. Então as pretas jogam D5, protegendo o cavalo com o peão. Qualquer jogador normal iria fazer outra jogada agora, tipo jogar o cavalo ou o bispo aqui para trás, ou o bispo vem para cá, né? Mas nós estamos aqui com as brancas como o Paul Morphy, o gênio do xadrez. E o que ele fez? Toma um peão de bispo, sacrificando o seu bispo. Qual é a ideia do Paul Morphy? Vamos ver agora em seguida. Ó. Vejam toda a genialidade do Paul Morphy. Se você está gostando dessa partida, se inscreva no canal. Comente ao final dela o que você achou. É uma das melhores partidas de xadrez que existem. Dama toma D5. Ok. Agora as brancas jogam cavalo C3. Aproveitando a cravada desse peão, né? Então esse peão não pode tomar esse cavalo, senão a dama toma essa dama que está sem proteção nenhuma. E o jogador de pretas joga a dama em H5. O Paul Morphy vai, toma o cavalo, já aprontando tirar esse cavalo daqui, por exemplo, se ele vem para cá, dá um descoberto no rei e ganha a dama, né? Então o jogador de pretas, que não é bobo nem nada, já bota um bispo ali em E6, para evitar esse tático, né, do Morphy, né? Aí o Morphy joga cavalo de E em G5 e a jogador de pretas, bispo B4, atacando a torre. E agora o Morphy de novo vai com sua genialidade toda. Ele poderia muito bem avançar esse peão, né? Tomar esse bispo, mas não. Ele toma o bispo de torre, não de cavalo. Olha só, abrindo a coluna para cima do rei. E aí vem, ele toma de peão e cavalo retoma. Então a coluna está aberta. Dama vai para F7, cavalo vem aqui, cutuca a dama e protege o cavalo. Dama vai para E7, dama E2. O Morphy provando que ele quer dominar essa coluna E aqui, né? Que está na cara do rei. A melhor jogada agora seria o rei vir para cá, depois vir para cá e ficar na casinha. Mas o jogador de pretas não joga isso. Então o jogador de pretas joga bispo D6, querendo fechar mais a casinha. E aí o Morphy vai lá, toma o peão. O Morphy faz essa jogada sensacional. Vem aqui, dá cheque no rei, de cavalo. A dama não pode tomar o cavalo, porque está cravada pela dama aqui. Então as pretas têm que tirar o rei dali. E ele joga rei D7. O Paul Morphy joga dama G4, dando cheque no rei. E a dama não pode vir aqui cobrir, porque os cavalos estão controlando essa casa. Então o rei vai para D8, obrigatoriamente. E agora o Paul Morphy dá outro cavalo de novo, dando cheque aqui em F7. A dama toma. E qual a ideia do Morphy? Colocar mais o bispo e a torre em ação, né? Então ele já joga aqui bispo para G5, dando cheque, não dá tempo nem da dama tomar esse cavalo.
As pretas cobrem com bispo em E7. E agora vem cavalo E6 dando cheque. O cavalo está protegido pela dama. O rei, se vier para cá, vai estar com um raio-x aqui, né? E mesmo assim ele joga em C8. E olha só que agora as jogadas vão ser muito de gênio, realmente. Por quê? Cavalo C5 é cheque descoberto, né? Cheque pela dama. Rei vai para B8. E aqui começa uma sequência de lances que entrou para a história do xadrez mundial. Cavalo D7 dando cheque. O cavalo quer ir para B6. Olha só. Rei vem para cá. O cavalo sai de novo. Foi para B6. O rei vai para o cantinho. A dama vem e faz sacrifício aqui. Inigualável. O rei não pode tomar a dama porque ela está protegida pelo cavalo. Vai ter que tomar de torre. E aí vem cavalo D7. Cheque mate. Uma partida que é uma pintura realmente. Paul Morphy fez essa partida aqui que entrou para a história do xadrez. Uma das partidas mais bonitas que eu já vi na vida. Espero que você também tenha gostado. Coloque seus comentários. E se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, tá bom? E acione o sininho para não perder os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu!